Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de vocês no webinar, que tem como tema como automatizar a entrega de serviços de TI através de um portal self-service. Eu sou a Renata, eu atuo na área de marketing e comunicação aqui da MVR e vou falar um pouquinho para vocês sobre a empresa. A MVR atua há mais de 25 anos com distribuição de software e desde 2013, é distribuidora licenciada das soluções autônomas no Brasil. Contamos com grandes clientes, onde prestamos serviços de consultoria, treinamento e suporte aqui no Brasil. Hoje contamos com a participação da Simone Martinez, da área de serviços especializados de Automic, da MVL, que irá apresentar a vocês o webinar. Peço que todos mantenham o alto-falante em mudo, e caso tenham alguma pergunta, podem nos enviar através de bate-papo, porque reservamos o final da apresentação para respostas. Essa apresentação vai estar disponível no nosso site na próxima semana, e agora eu passo a palavra para a Simone. Obrigada, Renata. Boa tarde a todos. A Renata já me apresentou. Meu nome é Simone. Eu sou da área de serviços especializados de Automic aqui da MVR. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios da automação para o Continuous Service, né? Ou seja, a entrega de serviços contínua através de uma ferramenta de automação. Vamos começar primeiro com o conceito. Gartner ele cria um conceito que nós temos ouvido muito, que é um conceito de ilhas de automação, ou silos de automação. O Gartner usa o termo ilhas. O que isso significa? Né? O que quer dizer ilhas de automação? A grande maioria das empresas, possivelmente até a empresa de vocês, possui ferramentas de service desk, possui soluções de máquinas virtuais, faz um grande número de deploy de aplicações, possui ferramentas de armazenagem, né, de storage, de backup, de restore, ferramentas de rede, né, gerenciamento e monitoramento de rede. E todas essas ferramentas e outras, né, ainda fora desse escopo de infraestrutura, que basicamente é o que a gente apresentou, elas possuem funcionalidades de automação, né, específicas para aquelas funções a que a ferramenta se propõe. Isso faz com que cada uma dessas funcionalidades, cada uma dessas ferramentas se torne uma ilha de automação. E para que um serviço seja entregue satisfatoriamente para o cliente final, todas essas ilhas elas precisam trabalhar juntas. E, na verdade, isso não é tão fácil quanto parece, né? Essa não é uma realidade, né? A realidade é que elas estão sempre desconectadas umas das outras. Dizem que uma das definições de loucura é fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. E a gente pode aplicar essa mesma lógica para o mundo de TI. Não espere resultados melhores utilizando as mesmas técnicas, fazendo as mesmas coisas da mesma maneira. Então, utilizar diferentes ferramentas de automação desconectadas não vai trazer um resultado melhor para a entrega de serviço, ao contrário. Por que isso acontece? Por que as empresas não percebem o quanto isso não é benéfico? Porque a maioria das empresas, elas acabam adicionando ferramentas de automação desconectadas, essas ilhas, de uma maneira oportunista, né? A escolha dessas ferramentas, ela se baseia em projeto, em necessidades específicas, e isso acaba trazendo uma complexidade enorme ao ambiente, né? Porque eu acabo usando aquela funcionalidade, mas ela não conversa, ela não se integra com as minhas outras ferramentas. Então, as empresas têm muita dificuldade em sair desse círculo vicioso, né? Acabam até adquirindo outras ferramentas e criando outras ilhas, e elas não percebem que a solução é criar e
na verdade é o que o Gartner propõe, né? É criar uma arquitetura superior, Gartner chama de overlapping architecture, que permite a integração de todas essas ilhas e faz com que o self-service ou a entrega contínua de serviço se torne viável para o negócio. Lembrando que todas as ilhas elas têm que funcionar juntas para o resultado ser atingido. Se elas não funcionam juntas, eu não tenho contínuos service, eu não tenho qualidade no serviço. Se a gente se aprofundar um pouquinho mais no problema e fazer um cheque de realidade do lado do negócio, né, o negócio ele precisa de serviço para as necessidades que ele já tem e ele precisa sempre de novos serviços. Né? Os clientes estão sempre exigindo mais, demandando mais, a consumerização é uma realidade, cada vez mais o cliente é rei, né, nessas arquiteturas. Então, o negócio precisa expandir os serviços, não só usar aquilo que ele já tem. Mas, ao mesmo tempo que ele precisa criar novos serviços, ele não tem como. Né? Fica difícil esse desenvolvimento, essa ampliação. Porque, normalmente, os usuários que requisitam os serviços esperam semanas pela conclusão, pela entrega do serviço, e não minutos. Né? A economia de custos que se espera com uma ferramenta de orquestração, ela acaba nunca acontecendo. E para complicar todo esse processo, muitos dos serviços, muitas das entregas, eles ainda precisam de aprovações manuais nesse intervalo e acabam tornando o processo mais lento. A realidade de TI é pior ainda que o negócio. TI precisa atender o negócio e acaba criando iniciativas de orquestração e escolhendo ferramentas dentro das suas ilhas de automação. Então, eu já tenho uma ferramenta de automação, então eu vou escolher uma delas. Né? A gente esquece que essa não é uma ferramenta de orquestração, essa é uma ferramenta de automação daquele nicho, daquela necessidade, daquele segmento. É bom? Sim, para aquele segmento, não para uma orquestração com uma camada de arquitetura. Então, qual é o erro, né, nessa abordagem? O que está errado em escolher uma ferramenta de orquestração que não favoreça, que não crie essa arquitetura superior? O ambiente é tão complexo que a integração das ilhas ela se torna um outro problema. Fica mais difícil integrar, muitas vezes eu tenho que recorrer a código ou recorrer a ferramentas externas, criando outras ilhas e assim por diante. Então, para resolver a complexidade, não adianta incluir mais complexidade, tem que reduzir a complexidade. Muitas ferramentas de orquestração fazem com que essa complexidade aumente, claro, fazem com que a necessidade de integração aumente e aumente o meu custo. Né? Então, muitas vezes as empresas não conseguem justificar uma arquitetura, uma plataforma de orquestração, porque elas já gastaram o que podiam com isso. Né? Então, muitas ferramentas de orquestração geram alto TCO. Eu gostaria de ter um portal de autosserviço, mas ele não funciona e acaba só abrindo um ticket. Isso não é um portal de autosserviço. Né? Um portal de autosserviço faz mais do que simplesmente abrir um ticket. Mas muitas vezes é o que a gente encontra. Né? A realidade de TI é essa. O meu portal simplesmente abre um ticket. E por trás desse ticket eu vou ter uma equipe que manualmente vai atender o serviço. E o serviço acaba demorando dias, semanas e não minutos como a gente espera, como o usuário espera. Muitas vezes eu tenho uma ferramenta de Cloud Lifecycle Management e quero substituir. Mas substituir por qual? Por que ferramenta de automação que eu já tenho? Em geral, essas estratégias de substituição não dão certo. Os investimentos nessas ferramentas parecem muito altos para o que elas oferecem. Porque, em geral, elas permitem apenas serviços muito simples. Então, o negócio olha e fala, poxa, mas eu investi tanto e não estou tendo nenhum retorno. Ou o retorno é muito simplista. E quando nós falamos de orquestração, nós esperamos
capacidades de automação mais completas, né? Nós chamamos de enterprise, como, por exemplo, calendário, scheduling, orientação a objeto, alta disponibilidade, escalabilidade, etc. Elas são necessárias, elas são esperadas pelo usuário, mas elas não estão disponíveis nessas ferramentas. Então, o resultado desse approach, né, dessa abordagem, é um ambiente ainda mais complexo. A gente já está falando que o ambiente é complexo, adicionar complexidade só vai piorar. E, na verdade, a luz no fim do túnel fica cada vez mais distante. E o que impede essas empresas que o Gartner analisou, enfim, que são nossos companheiros aí do dia a dia, o que impede que essas empresas façam melhor? Né? O que impede, quais são os obstáculos que elas encontram para resolver isso? Complexidade, né? O ambiente de TI extremamente heterogêneo, extremamente distribuído, muitos landscapes, muitas plataformas, muitos sistemas que precisam ser integrados. Não tenho confiabilidade nos produtos, muitas das ferramentas de gerenciamento são herdadas, as soluções não são legados, não tem evolução, não tem desenvolvimento, ficam estagnadas em tecnologia, né, funcionalidades antigas não acompanham as novas tecnologias, não tem escalabilidade, ou seja, não há possibilidade de evolução, a ferramenta fica estanque, os seus custos continuam subindo e o investimento não é protegido. E se o meu custo continua subindo, a possibilidade de investimento em novas tecnologias fica ainda mais distante. Eu não tenho visibilidade do processo, né? O processo, eu não sei o que acontece com ele de ponta a ponta. Sem visibilidade eu não tenho controle. Sem controle em TI nós sabemos que é impossível gerenciar os recursos. Os recursos de TI são espalhados, são inúmeros, e se nós não temos visibilidade de ponta a ponta da infraestrutura, do processo, da entrega, nós não temos como gerenciar e aproveitar melhor esses recursos. O tempo gasto correndo atrás dos problemas e apagando incêndios, ele não deixa tempo para a TI fazer aquilo que ela deve, que é apresentar solução, que é acrescentar valor ao negócio, que é trazer inovação. Né? Então, as equipes mais bem-sucedidas de TI são aquelas que conseguem inovar, aquelas que acrescentam valor ao negócio. Se nós não temos tempo para pensar, inovar e acrescentar valor, isso é um obstáculo tremendo para novos investimentos. Então, todos esses desafios, o caminho para a orquestração de serviços plena, né, completa, parece cada vez mais distante, né, cada vez mais difícil. Eu falei aqui de vários desafios, né, especificamente só problemas, mas para ilustrar tudo isso, né, eu queria dar um exemplo prático. Esse é um exemplo de um cliente real, né, um cliente real com um serviço que esse serviço é a requisição de um servidor, de uma máquina virtual. Né? Então, vocês veem aí, os valores são em dias, né? Então todos os passos para a entrega de uma nova máquina virtual, desde a requisição do hostname até a configuração, né? Até o banco de dados de configuração da máquina, demora 20 dias. Esse é um caso real. Né? Abrir um ticket, o usuário abre um ticket, requisita, passa primeiro para uma área de aprovação, né, de compliance, depois vai para a rede, depois vai para o storage, depois vai para a rede de novo, depois vai para o pessoal de deployment e assim por diante. Então, é um processo, claro, de várias fases, de várias etapas, que faz o usuário esperar até 20 dias. Pode ser que na sua empresa esse valor sejam 10 dias, 5 dias, mas ainda assim são dias, né, não são minutos. Não seria extraordinário se o cliente pedisse uma máquina e tivesse essa máquina 10 minutos depois? Seria extraordinário. E é possível, né? É possível facilitar o caminho para o autosserviço e para a entrega contínua utilizando a orquestração de serviços. A Atomic Software, que é o maior fornecedor independente de soluções de automação
do mercado, oferece uma metodologia de serviço contínuo com Automic Service Orchestration. O que a Automic oferece, né, com o Automic Service Orchestration? O serviço contínuo para o negócio, né, então, portais de autoatendimento para o negócio, desde onboard de funcionários, né, então um novo funcionário foi contratado e ele precisa de e-mail, ele precisa de acesso, ele precisa de um celular, ele precisa de um notebook, enfim, até o deploy de aplicações. Né? Então, eu vou desenvolver um aplicativo de conta corrente para o meu cliente ver no celular, ou um extrato de milhas para o cliente ver no celular. Então, eu preciso fazer um deploy, eu preciso atualizar, eu preciso fazer releases. Então, é possível criar autosserviço para o negócio. A Automic oferece também autosserviço para o desenvolvimento e entrega de infraestrutura. Não só entrega de aplicações, mas entrega de infraestrutura, tanto para o desenvolvimento quanto para a TI. Então, eu preciso de um novo ambiente para testes UAT. Né? Então, é possível solicitar um novo ambiente e todos os passos para esse novo ambiente, desde a criação da máquina virtual até o deploy, eventualmente uma cópia de sistema SAP, para quem aí está ouvindo que tem SAP, uma criação de um novo landscape, enfim, ou o deploy de um JBoss, ou instalação do Oracle, enfim, não importa. É possível entregar um ambiente para desenvolvimento, entregar uma estrutura nova, uma infra nova para a TI. Tudo através de orquestração de serviços. Né? Então, desde os serviços mais simples, por exemplo, uma requisição de reset de senha, o backup ou restore de um determinado arquivo, até o provisionamento de uma nova estrutura para a produção, para uma nova aplicação, para projetos. Então, qualquer tipo de serviço, qualquer volume de catálogo de serviços é possível ser orquestrado. O Automic Service Orchestration, nós podemos definir 3 grandes áreas de atuação do Automic Service Orchestration. A primeira é a integração com portais de autosserviço existentes. Né? Por exemplo, aqui na tela vocês veem o Remedy ou ServiceNow, enfim. Eu não tenho um portal de autoatendimento. Não tem problema, é possível. A solução Automic Service Orchestration fornece um portal chamado Request Management, fornece um portal para aquelas pessoas que não têm um portal de atendimento ou não têm uma solução de ITSM. É possível utilizá-lo para isso também. Mas eu já tenho. Ok, é possível integrar. A segunda área de atuação são o que a gente chama de infraestrutura pronta. Serviços que entregam infraestrutura pronta. Por exemplo, uma criação de um ambiente SAP, criação de um landscape SAP, provisionamento de máquinas virtuais, né? Então eu preciso de um novo servidor para o meu projeto, onboard de funcionários, testes de disaster recovery, enfim. Dos mais variados tipos, nós chamamos isso de Application Ready Services, ou seja, é uma solução pronta. Eu coloco e no dia seguinte eu já estou atendendo serviços com essas soluções de infraestrutura pronta. E a integração dos portais em nuvem, né? Com a Amazon, por exemplo, o OpenStack, enfim, também é possível. Eu uso um self-service da Amazon e eu quero integrá-lo para automatizar meus serviços. Sim, também é possível. Tá? Então, os usuários podem iniciar o serviço, as áreas podem iniciar o serviço, eventos podem iniciar o serviço, não há limite. Né? O limite, eu costumo dizer, que é a criatividade do usuário. Como nós fazemos isso? Né? Nós criamos para o Service Orchestration uma camada que nós chamamos de Uber Orchestrator. O Uber Orchestrator, obviamente, é um conceito que representa a capacidade de integração da Automic com todas as outras ferramentas. Lembram lá no começo, o Gartner dizia que é preciso uma arquitetura que cubra, né, tudo aquilo que eu tenho, todas as minhas ilhas. Essa é a camada Uber Orchestrator da Automic. O que ela alcança? Né? O que esse conceito traz? Quais são os benefícios?
completa entrega de serviço, completa orquestração de entrega de serviço, seja por autosserviço, seja por service desk, agilizando, né, tornando muito mais rápido, removendo a complexidade, porque eu agora não preciso pular de etapas, né? Está tudo embaixo de uma única manta, né, de uma única camada. Um único ponto de controle para todos os processos, então visibilidade era um dos problemas, né? Eu vou ter a visibilidade de todas as fases de entrega de serviço, desde o início até a pesquisa de satisfação do usuário. Em um único ponto, nós chamamos isso de Single Panel of Glass, né? Único ponto de controle, fornecendo visibilidade para todos os processos, para todos os serviços, e a gente sabe que em TI visibilidade é igual a controle. Permite uma entrega de serviço confiável, né, escalável, eu posso ampliar meus serviços, né, à medida que haja demanda, porque a gente sabe que a entrega de serviço ela é dinâmica, né, ela está sempre crescendo, sempre com mais exigência, sempre com mais demanda, sempre com outras aplicações, com outros passos. Completamente escalável, completamente segura, né, tanto faz se meu ambiente é híbrido, se é on-premise ou se é totalmente na nuvem. Não importa. Né? Eliminando os erros, eliminando as tarefas manuais, eliminando os erros, garantindo compliance, né? 100% auditável. Eu posso saber o que aconteceu durante aquele... eu quero provisionar um novo servidor. Mas ainda não foi entregue, por quê? O que aconteceu no meio do caminho? Qual é a demora? Qual é o gargalo? Qual é o erro? Ser proativo, né? Ao invés de ser reativo. E tudo isso em uma única solução, né? Sem ilhas, sem necessidade de criar pontes, eliminando os custos operacionais desnecessários para ferramentas que eu não preciso, duplicatas, e eliminando os erros manuais, né? Que hoje, uma pesquisa simples dos institutos de pesquisa indicam que 80% dos erros na entrega de serviços são devidos a erros manuais. Então, se a gente consegue eliminar o erro manual, temos aí um sucesso imediato de 80%. Com um pouquinho mais de detalhe, como funciona, é uma ferramenta, é uma solução de software, como funciona o Automic Service Orchestration, como funciona a camada Uber Orchestrator. Né? Se vocês verem esse gráfico na tela, as áreas em cinza são as ferramentas e controles que já existem na sua empresa, né? Já existem no gerenciamento de serviços da sua empresa. Sejam Service Desk, sejam aplicações de infraestrutura, de história, de banco de dados, máquinas virtuais, não importa. São as aplicações que você já tem e que são usadas como recurso para a entrega de serviço. As caixas, as partes em amarelo na tela correspondem à solução da Automic. Né? Então, fica bem nítido nesse gráfico como elas se interagem de forma bem transparente. Né? As camadas são extremamente delineadas, é possível visualizar onde entra cada um, né? E como é simples, né? Como é simples de utilizar. É realmente uma camada que vai por cima de todas as outras aplicações, de todas as outras soluções. Essas integrações e essas funcionalidades de orquestração, elas são obrigatórias, né, para garantir a entrega eficiente e rápida do catálogo de serviços. Seja o catálogo de serviços de qual tamanho e complexidade for, não importa. Né? E o porte da empresa também não importa. Nós temos clientes pequenos, nós temos clientes grandes, nós temos clientes gigantes, nós temos clientes que têm 1.000 serviços, nós temos clientes que têm 50 mil, nós temos clientes que têm 100 mil serviços. Então, não importa, todos eles precisam de orquestração. Né? O tamanho e o volume não importam quando a gente precisa dar uma solução eficiente para o nosso cliente. Todas essas funcionalidades, que são bastante poderosas, né, para orquestração, são entregues pela plataforma de automação da Automic, que na figura nós vemos aí que é o Automation Engine, que é isso mesmo, o nome já diz, é um motor de automação
que foi desenhado de forma extremamente eficiente, sob uma plataforma escalável, extremamente confiável, com alta disponibilidade, com escalabilidade, com load balancing, aprovada por milhares de clientes no mundo todo. Hoje nós temos quase 3.000 clientes espalhados pelo mundo, que rodam milhões de transações e serviços todos os dias, em ambientes extremamente complexos, extremamente heterogêneos. Algumas funcionalidades-chave do Automic Service Orchestration que fazem a diferença, né? O primeiro são os upgrades com zero downtime. Então, a nossa plataforma de orquestração, ela está sempre no ar. Ela nunca para. Ela não requer janelas de manutenção, nem para atualizar a si mesmo, né? É um software, a gente precisa de novos releases, precisa de patches, precisa de service packs. O Automic não precisa de uma janela de serviço, uma janela de manutenção, e oferece operação e serviço contínuo de verdade. Uma interface de usuário unificada. Então, eu tenho na mesma tela, vamos dizer assim, no mesmo painel, relatórios, analytics, controle de SLA, todas as funcionalidades de orquestração em um único ponto. Por que ela foi desenhada dessa forma? Porque nós queremos remover os silos, as ilhas de automação. Esse é o nosso objetivo, né? Esse era o principal problema que a gente falou lá no primeiro slide. Então, eu não posso, como outros fornecedores fazem, oferecer uma interface para cada tipo de solução. Não. A Automic oferece uma única user interface, isso remove as barreiras, cria uma curva de aprendizado extremamente agressiva, e faz com que a solução tenha um tempo de uma curva de implantação extremamente rápida. Vamos ver um pouquinho com mais detalhe, né? O upgrade com zero downtime é uma capacidade que afeta todo o mecanismo de automação, né? Não há necessidade, quando faço um upgrade, de parar a minha produção, parar os meus serviços, redesenhar processos e fluxos de trabalho de maneira nenhuma. Né? O usuário controla aquilo que ele quer atualizar na ferramenta e se ele não está satisfeito, ele simplesmente faz um rollback e volta à configuração de sucesso anterior. À primeira vista, quando a gente fala de upgrade de zero downtime, né, parece algo assim, sem muita relevância. Né? Afinal, todo mundo de TI está tão acostumado à janela de manutenção, né? O que seria mais uma janela de serviço? Né? Mas quando a gente fala em downtime de serviço, downtime de operações contínuas, dependendo do negócio, isso pode custar milhares ou milhões de reais. Né? Então, só aí já é um excelente ponto para observar com mais detalhes essa funcionalidade e a plataforma aqui. A User Interface unificada, que eu mencionei, que permite uma curva de aprendizado extremamente eficiente, bastante intuitiva, completamente focada em web, utilizando das mais modernas interações de usuário, né, drag and drop, utilização de objetos, enfim, algo extremamente amigável e customizável. Quando a gente fala em serviço, né, a gente está falando de serviço hoje, então o SLA é inerente. Né? Eu tenho diferentes serviços e diferentes níveis, acordos de nível de serviço. Então, prioridades, serviços mais críticos, enfim, dependendo de qual é o meu cliente final. Né? Então, SLA é a base da automação do serviço. Nós temos que considerar o SLA sempre. Então, as funcionalidades de administração de nível de serviço são integradas no Automic Service Orchestration. Então, isso permite que se defina SLAs tanto para a perspectiva do negócio, quanto para a perspectiva de TI. Né? Então, qual é o SLA, por exemplo, para disponibilizar uma nova aplicação móvel do celular para clientes finais? Né? Provavelmente é um SLA bastante agressivo. Qual é o SLA para o meu desenvolvedor que precisa de um ambiente de teste para liberar essa aplicação?
né? Então eu tenho um outro SLA. Tudo isso está integrado. Eu posso criar diferentes regras, diferentes perspectivas e monitorar o atendimento, né, e as violações desses SLAs através de dashboards, através de alertas, enfim. E não só monitorar os desvios, mas também prever, né? O Automic tem capacidades de forecasting, então ele consegue prever possíveis desvios de acordo com a tendência, né? Então, se eu tenho uma tendência que num dia, na segunda-feira, eu tenho um reset de senha de usuário muito mais elevado, isso pode afetar o meu SLA. Então, eu vou tomar medidas para que eu trate melhor esse serviço, né? Então, tudo isso é feito de forma automática. Quando a gente fala em monitoramento, em análise, controle, obviamente que se espera que eu tenha relatórios, que eu tenha análises, né? Então, o rastreamento dos serviços é também possível de ser feito com as funcionalidades de análise que são integradas aos dashboards do Automic Service Orchestration. Então, ele possui editores de consultas extremamente fáceis de usar, onde eu posso criar relatórios com a combinação de dados que eu quiser, avaliar tendências, fazer um drill down até a causa raiz do problema, né? Então, se eu estou tratando um problema, o serviço é o tratamento de um problema, ele traz informações até a causa raiz, até eu poder identificar isso, eventualmente criar uma knowledge base, né? Ou usar essa causa raiz e essa solução para outros atendimentos, criando padrões, né? Um padrão de atendimento, agilizando o atendimento. Com pessoas internas ou externas, não importa. A gente falou de bastante conceito, né? O que é orquestração, quais são os serviços, enfim. Como funciona, né? Para que serve? Que tipo de serviço, né? Qualquer serviço? Qualquer serviço. Vou dar alguns exemplos aqui que são reais, né? São clientes da Automic que já usam o Automic Service Orchestration e fazem automação todos esses serviços que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, a requisição de um servidor com banco de dados, né? Então, o usuário solicita um servidor com banco de dados Oracle, um usuário com privilégio tal, uma configuração de banco, etc., criando já as tablespaces, etc., eventualmente até um deploy de banco, né? Um build de banco lá. Essa é uma possibilidade de serviço muito comum até, né? Todo mundo tem isso em casa, né? O usuário pode solicitar um deploy, né, de uma aplicação ou de um release ou uma promoção de ambiente, né, de dev para o UAT, por exemplo, ou de QA para o UAT, qualquer coisa assim. Isso pode ser um serviço. Quero promover o meu aplicativo para um novo ambiente. Isso também é um serviço. Solicitação de um teste de aceite. Né? Aqui, no caso, no exemplo, é um release de aplicação Siebel, né? CRM Siebel. Então, o usuário solicitou um teste de aceite. Né? Ele tem a ferramenta de teste, ele tem o release, e o Automic faz desde o tratamento da requisição, o deploy e o teste desse novo release. Né? Até final, olha, seu teste, o resultado foi esse. Essa é uma possibilidade de serviço. Ou o usuário pede um relatório, parâmetros específicos, um relatório de score de venda, por exemplo. Também todo mundo tem em casa. Eu quero um relatório assim, assado, eu quero um relatório com cubo, né, com as dimensões XYZ, seja para informática, seja para o Cognos, seja para o Crystal Reports, MicroStrategy, não importa a aplicação que está lá na ponta. Né? Isso tudo é possível de ser orquestrado. Outros casos, né, outros exemplos de uso, agora mais voltado para aquela application ready, aquelas soluções prontas para aplicação. Né? Por exemplo, um usuário solicita um relatório baseado em Big Data. Né? Eu uso Hadoop e quero um relatório, né, do Hadoop ou de outras fontes, né, ou do SAP HANA, enfim, solicitando uma análise de dados. Isso é um serviço. Né? Um novo funcionário é contratado pela empresa. Então, um novo funcionário ele precisa
de um e-mail, ele precisa de um crachá, ele precisa de um celular, de um notebook, de acessos, qual a aplicação que esse usuário vai acessar, onde ele vai trabalhar, ele tem mesa, né? Tudo isso é um serviço. Né? Todas essas fases são serviços. Né? Um dos nossos clientes, por exemplo, só para falar de números, reduziu em 30% o volume de chamados só criando, automatizando o onboard de funcionários. Né? Porque cada fase do onboard de funcionário é uma equipe diferente. Então, o delay nisso e o tempo gasto para um funcionário novo começar a trabalhar era de dias e agora passou a ser de minutos. Um usuário solicita um novo ambiente SAP, né, um novo sistema SAP. Então, para criar um novo sistema SAP, eu preciso de uma nova máquina, um novo banco, eu preciso fazer homogêneos, heterogêneos, aí, né, quem é de SAP sabe melhor que eu, criar um novo ambiente também é um serviço. Envolve coisas extremamente complexas, várias fases em várias áreas diferentes, mas pode ser 100% automatizado. TI precisa testar se minha estratégia de disaster recovery é válida. Né? Todo mundo tem uma estratégia de disaster recovery. Será que ela vai funcionar quando eu precisar? Né? Então, para isso a gente precisa testar. Então, quem tem tempo para testar? Ninguém tem tempo para testar. Mas uma ferramenta de orquestração tem todo o tempo do mundo. Né? Então, ela pode constantemente fazer testes de disaster recovery, né, a partir de uma solicitação, né, de um usuário ou a partir de uma frequência específica e testar essa estratégia, ela é válida. Então, aqui são poucos exemplos perto do mundo de catálogo, né, que tem por aí, mas são exemplos reais, né, variam de complexidade, variam de origem, variam de ambiente, mas eu tenho certeza que casos semelhantes a esses, né, se não idênticos, podem ser encontrados aí na sua área de TI, né, na sua empresa. Uma solução como o Automic Service Orchestration, a entrega de serviço ela deixa de ser feita em dias. Né? Ela passa a ser feita por minutos, claro, né, onde é possível. Né? Seja qual for o catálogo, 50 serviços, 500, 50 mil, não importa. Não importa o ambiente, não importa a complexidade, não importa o volume. O que nós fazemos é eliminar as ilhas de automação, cobrir todo o seu ambiente com uma única camada de orquestração, reduzindo os custos operacionais, eliminando as ferramentas desnecessárias e permitindo que os seus recursos sejam plenamente utilizados. Tudo isso nos torna únicos. Né? O Automic Service Orchestration é a única solução que tem capacidade, por exemplo, de integração completa com ITSM ou com outras soluções de orquestração de nicho, que administra qualquer complexidade de fluxo de trabalho, que tem 100% de automação de infraestrutura, desde o provisionamento de máquina até o release de aplicações, tem capacidade de rollback, tem tratamento de funcionalidade de automação enterprise, né? Não só aquelas básicas, para cada tipo de execução. Essa imagem, ela se explica por si mesma, né? Eu não preciso falar nada. Aqui é só um vislumbre assim, rápido, né? Da complexidade, da heterogeneidade dos ambientes de TI atuais. Né? Ninguém tem uma coisa só. Né? Todo mundo hoje, eu tenho Azure em Cloud, eu tenho Linux em VM, eu tenho SAP, ou eu tenho informática, ou eu tenho PeopleSoft. Enfim, ninguém está sozinho. Né? Todo mundo vai além até disso aqui que está na tela. Né? Não cabia mais coisas aí do que a gente encontra por aí. E estas são algumas das integrações do Automic. O Automic tem integração nativa com todas essas ferramentas que vocês estão vendo em tela e ainda com outras possíveis. Ele é capaz de integrar tudo isso e isso faz com que ele se torne extremamente eficiente, extremamente escalável. Eu
uso aquilo que eu preciso quando eu preciso. Falar um pouquinho da Automic. A Automic é o único fornecedor pure play, né? Significa que é o maior fornecedor independente de soluções de automação do mercado. Está há mais de 20 anos só fazendo automação, possui aí quase 3 mil clientes hoje no mundo. É a plataforma que usa a tecnologia mais atual, mais escalável, com maior performance, com maior confiabilidade, de todas no seu segmento. Né? Fomos premiados aí e reconhecidos pelas instituições de pesquisas, como Gartner, Forrester e o EMA, como soluções de automação recomendadas, né? De alto nível, líderes de mercado. Possuímos soluções out of the box, né? Ou seja, prontas. É o caso das soluções para infraestrutura pronta, né? Sou capaz de usar em um dia, instalo e já começo a adquirir os benefícios. Uma arquitetura extremamente flexível e extremamente abrangente, né? Pelo volume de integrações que vocês perceberam. A gente fala muito em transformação digital hoje, né? Um assunto que vem sendo discutido muito. A gente entra no LinkedIn, ou qualquer outra mídia, né, do setor, e a gente só ouve falar de transformação digital e etc. Mas a transformação digital, ela só é válida e só é possível para aquelas empresas que têm capacidade de inovação. Para a gente ter tempo para inovação, a gente precisa ser mais eficiente na forma que nós utilizamos nossos recursos. E para ser mais eficiente na forma que nós utilizamos nossos recursos, eu tenho que usar a automação. Né? A automação é um caminho e é um dos pilares da transformação digital. Só a automação permite que nós tenhamos tempo para pensar e inovar e parar de correr e apagar incêndios. Eu agradeço a participação de vocês. Nós somos a MVR é parceiro certificado da Automic no Brasil já há muito tempo. Vamos ver se temos alguma pergunta. Não? Eu agradeço demais a participação de vocês. Esse webinar ele vai estar disponível em vídeo na próxima semana no nosso site, caso vocês queiram compartilhar e distribuir para colegas, enfim, ou voltar a assistir. Muito obrigada, uma boa tarde e até logo.